Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala em Jaboatão. Idoso executado com tiros na cabeça no Cabo. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De sábado para cá foram registrados 16 homicídios em Pernambuco, sendo 5 na região metropolitana do Recife e 11 no interior. Crimes de morte foram contabilizados no Grande Recife, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão Pernambucano. O barbeiro Matheus William de Souza Silva, um jovem com 26 anos de idade. Ele foi morto a tiros dentro da barbearia no bairro da Torrinha, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava trabalhando quando um homem chegou de bicicleta, entrou no estabelecimento e, sem dizer nada, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Matheus. O jovem foi atingido na região do pescoço e na boca e morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Felipe Diogo, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o barbeiro Matheus William de Souza Silva, 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo às margens da BR-101 no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e com marcas de disparos de arma de fogo. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Felipe Diogo, e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal em Santo Amaro, na área central do Recife, onde vai passar por perícia para ser reconhecido oficialmente. O trabalhador rural Tarcísio Ribeiro dos Santos, com 53 anos de idade, ele foi vítima de disparo de arma de fogo na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em um bar acompanhada de uma mulher, quando um homem desconhecido se aproximou e atirou na cabeça de Tarcísio, que ainda foi levado ao hospital de traumas, mas não resistiu ao ferimento. A polícia já tem o nome do principal suspeito e a motivação, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Tarcísio Ribeiro dos Santos, 53 anos de idade, trabalhador rural, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime e já deram início às investigações. José Edmilson da Silva, com 37 anos de idade, ele foi morto com golpes de faca peixeira na rua Balém, no bairro Aloysio Pinto, no município de Garanhuns, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, vítima e autor tiveram uma discussão e José Edmilson foi esfaqueado, saiu correndo e caiu a poucos metros. Foi no momento em que o assassino foi atrás e desferiu mais golpes contra a vítima, que morreu no local. A polícia já sabe o nome do principal suspeito e a motivação, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Edmilson da Silva, com 37 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
Maicon Alves da Silva, um jovem com 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na PS-139 no distrito de Maniçoba, na zona rural do município de São Caetano, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em uma lanchonete quando dois homens desconhecidos chegaram em uma moto vermelha. Os assassinos dispararam várias vezes contra o jovem, que foi atingido com 6 tiros na cabeça e morreu no local. Meteram bala no rapaz. Motivação, dinâmica e a autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Maicon Alves da Silva, um jovem com 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E olha só, homem assassinado durante uma festa em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. A vítima foi morta com um tiro na cabeça enquanto bebia. A reportagem, Suelen Brainer. O crime aconteceu dentro de uma chácara na rua Humberto Teixeira, em Aldeia dos Camarás, Camaragibe. De acordo com a polícia, a casa tinha sido locada para um terceiro, mas, segundo testemunhas, acontecia uma festa aqui dentro. Porém, alguns moradores relataram que viram quando dois homens em uma moto circulavam aqui pela localidade. Tiros foram ouvidos, inclusive os vizinhos chegaram a pensar que seria fogos de artifício por conta da partida do esporte que acontecia no momento. Mas ainda assim, testemunhas ligaram para a polícia para fazer a averiguação. Pela manhã, o caseiro do local, de 72 anos, chegou para fazer a limpeza da residência e do local da festa e se deparou com o corpo. A vítima foi um homem de aproximadamente 30 anos e estava sem documento de identificação. Ele foi executado com um tiro na cabeça no momento em que bebia na área de lazer. A polícia militar foi acionada, assim como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Instituto de Criminalística. Peritos papiloscopistas estiveram no local para coletar impressões digitais, já que algumas pessoas circularam pela área. Câmeras de segurança podem ter registrado o crime. Assustados, os moradores não quiseram gravar a entrevista. O corpo da vítima foi recolhido para o IML do Recife. Suelen Brainer, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Suelen. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia vai para Flávia, mãe do fisioterapeuta Onileide, Fernanda, avó de Cristian, família lá do Curado 4, em Jaboatão. Um beijo no coração de vocês. Doutor Oséias Francisco, do Hospital da Polícia Militar, um beijo no coração, querido. Advogado Coronel Wilson Castro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Meu bom dia para doutor Neudes Bonafina, no bairro do Pina, e a mãe dele, dona Lourdes. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Ribeiro Taxista de Casa Amarela, um abraço, meu querido. Em Campo Grande estão Eduardo Luiz, o Tita dos Teclados, e a esposa Rosa Maísa e o esposo Reginaldo Bigode, Chevette Bike e a esposa Ana e Bilda Barraca, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Na cidade Tabajara, Eduardo Cadeirante, que trabalha no sinal do Hospital da Restauração, esposo de Edno Oliveira e filho de Dona Iris. Renan do Gelo Bebidas, Moninha e o esposo George Carreteiro. Vânia Dias, esposa de João Dias Frentista, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, viu? Ridalso e a esposa Elda do Córrego do Tiro, que não perde nenhum programa, beijo no coração. Zé da Mão de Vaca, na Madeira do Rosarinho, um abraço, meu querido. Célio da Seab e a esposa Ana, o casal lá do Jequiá, um abraço pra vocês. O advogado doutor Miquel e a esposa Fabiana, lá de Tiúma, beijo no coração de vocês. Meu bom dia vai para Zé do Peixe e a esposa Cristina, o casal lá do Beco do S, do Pina. Beijo no coração de vocês, parabenizando agora os aniversariantes do dia. Meu querido Dudu, Eduardo Bispo, aqui do Sistema Jornal do Comércio, um abraço, meu querido, que o Papai do Céu te abençoe sempre. Lorena Barros, também de Idade Nova, Ivan Feitosa, Marcelino Ganja, beijo no coração de vocês. Aniversário do produtor Bruno Cascata, rapaz, lá do Poço da Panela, produtor da dupla Caju e Castanha. Quem vai fazer a festa será a esposa dele, Fernanda, na Santiago Diesel, na Avenida Recife. Beijo no coração, meu querido. Todo mundo da Rádio Jornal tá convidado, vamos embora. Aniversário de Branquinho, da padaria, de seu Manuel, está completando 20 anos de idade. Ele mora na Rua da Bola, em Santo Amaro. Um abraço, meu querido. Aniversariantes associados da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o tenente Roberto Marcelo Dantas. Um abraço, meu querido. Os sargentos Everaldo Amâncio da Silva, Gilson Bezerra da Silva e Rubens Fernando,
Rago, um abraço pra vocês, que Deus abençoe todos vocês. Homem assassinado a bala em Jaboatão. Idoso executado com tiros na cabeça no Cabo. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com repórter Bandeira 2 Livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, Luiz Eduardo da Silva, conhecido como Bob, de 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de pistola .40, viu? Às margens da BR-232, na cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano. De acordo com a polícia, o jovem estava no local quando homens em um carro prata se aproximaram. Um dos ocupantes desembarcou e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Nosso colaborador, o repórter Edielso Galvão, conversou com o professor de música Josemar, que é amigo da vítima. Acompanhe. Era um rapaz muito tranquilo, sabe? Não dava trabalho para ninguém, uma pessoa boa na comunidade considerado. Infelizmente aconteceu, se envolveu numa vida errada, não se pode fazer mais nada quanto a isso. Infelizmente, acontece, né? Amigo, ele foi executado com vários tiros. O que é que os moradores daqui dizem? Chegaram a visualizar, chegaram a presenciar ele sendo executado? Algumas pessoas que moram aqui perto dessa rua, por exemplo, conseguiram ver o que aconteceu. Chegou um carro aqui, as pessoas encapuzadas acabaram executando um rapaz bem ali atrás. E eram quantos indivíduos? Não sei, porque eu estava dando aula no momento, não estava presente. É que apesar dele ter enveredado a vida errada, né? Mas era um cara que você considerava. E assim, a vida é feita de escolhas, né, Josemar? Ele fez a escolha dele, pagou caro por isso. Cada um faz suas escolhas na vida, sabe? Mas é aquele negócio. Não mexia com ninguém, uma pessoa boa. Pelo menos respeitava aqui o ambiente. O respeito era grande, viu? Isso eu posso dizer. Esperar que a justiça seja feita, que a comunidade volte a ser tranquila, como sempre foi. Porque esse tipo de coisa não se pode acontecer, né? Criança na rua, em plena luz do dia, a segurança deve ser aumentada, como deve ser. Por exemplo, aqui tem muita falta de polícia na comunidade e tudo mais, fica só rodando quando alguma coisa assim acontece. Deveria dar um jeito nisso tudo. Deveria haver mais policiamento ostensivo aqui no bairro. Exatamente. Obrigado ao Dias Galvão, também ao rapaz aí que foi entrevistado por ele. Ó, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse caso, viu? No Giro de Notícias de Caruaru com Giovanni Silveira, daqui a pouquinho. José Eudes Gomes de Oliveira, com 40 anos de idade. Ele foi assassinado a bala na rua Manuel Mendes, no distrito do Carmo, na cidade de São José do Belmonte, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, autor e vítima tiveram uma discussão e a esposa da vítima tentou apaziguar a situação, mas foi empurrada pelo marido. Foi no momento em que o assassino disse: "Não gosto de homem que bate em mulher", e meteu bala na vítima, que ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. Dinâmica, autoria e motivação desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Eudes Gomes Oliveira, 40 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Michael Sanete Silva de Souza, um jovem com 28 anos de idade, e outros 2 rapazes foram atingidos por disparos de arma de fogo na rua Silica, no bairro Dom Avelar, na cidade de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas estavam no local quando 2 homens em uma moto vermelha se aproximaram e meteram bala. Foi tiro para tudo que é canto. Michael morreu no local. Um dos feridos foi atingido de raspão na cabeça e o outro com um tiro na perna, e foram levados ao hospital local. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Michael Sanete Silva de Souza, 28 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo em um local de difícil acesso na zona rural do município de Paudalho, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi atingido por disparos na cabeça, no ombro, no tórax e no braço e morreu na hora. Meteram bala nele. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar o corpo da vítima do local. Na área, a polícia encontrou garrafas de bebidas alcoólicas, indicando que a vítima poderia estar na companhia de outras pessoas.
Motivação, dinâmica e autoria desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Divisão de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde vai passar por perícia para ser identificado oficialmente. E agora vamos direto com nossa equipe de reportagem que acompanha a violência na região metropolitana do Recife. Tentativas de homicídios foram registradas na madrugada de hoje. Hernando Tavares. Bom dia, Dúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Uma tentativa de homicídio aconteceu na comunidade 27 de novembro, no bairro da Coab, zona sul do Recife. As vítimas foram 2 homens, um com 35 anos de idade e o outro que não portava documento. De acordo com a polícia, as vítimas estavam em um local comprando drogas quando homens armados chegaram em 2 carros brancos. Os criminosos ordenaram que todos corressem e em seguida meteram bala. Foram vários disparos de arma de fogo contra o grupo. Os 2 homens foram atingidos nas pernas e um deles levou um tiro no tórax. As vítimas foram levadas para a UPA da Lagoa Encantada e em seguida transferidas para a emergência do Hospital da Restauração. Ainda segundo a polícia, com uma das vítimas, a equipe médica encontrou pedras de crack. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, comandados pelo delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime, dando início às investigações. A polícia acredita que o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas na localidade. A outra tentativa de homicídio, Adúcio, aconteceu na rua 108, no bairro de Jardim Aranguape, em Paulista, na região metropolitana do Recife. A vítima dessa vez foi um jovem de 23 anos de idade. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida com pedradas na cabeça e o criminoso estava arrastando o jovem para entre os prédios, onde deixou a vítima acreditando que o rapaz estava morto. A polícia militar foi acionada e os PMs socorreram a vítima para a UPA de Rio Doce. Em seguida, o rapaz foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração. A polícia já identificou o suspeito do crime, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. A polícia recebeu informações que a motivação do crime seria uma dívida de drogas que a vítima teria com o autor do crime. Mas essas informações ainda estão sendo apuradas. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local do crime dando início às investigações. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pela polícia. Hernani Tavares para o Bandeira 2. Obrigado, Hernani. Adelmo Pereira Silva, de 29 anos de idade, foi morto a tiros na rua Joana d'Arc, no município de Águas Belas, no Agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, Adelmo estava chegando em casa conduzindo uma motocicleta, quando foi surpreendido pelo vizinho que já tinha desavenças anteriores. Após outra discussão, o autor do crime sacou uma arma e atirou contra Adelmo, que ainda foi socorrido para o Hospital João Secundino de Souza, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A polícia já tem a identificação do suspeito, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Adelmo Pereira da Silva, de 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, no Agreste pernambucano. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime e já deram início às investigações. José Anísio dos Santos Marinho, com 58 anos de idade. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua José Vitorino de Moura, no Engenho Progresso, na zona rural de Ribeirão, cidade da Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em casa quando homens armados arrombaram a residência, arrastaram José Anísio para o lado de fora e executaram a vítima. Testemunhas relataram que os suspeitos eram 2 homens que fugiram em um carro cor prata. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Motivação, dinâmica e autoria do crime ainda são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Anísio dos Santos Marinho, com 58 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Francisco Luan Pereira da Silva, um jovem com 26 anos de idade. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na Vila Nova, no projeto Senador Nilo Coelho 08, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano.
De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava no estacionamento de um clube quando foi surpreendido pelo assassino, que atirou nas costas da vítima, que ainda correu por alguns metros, mas não resistiu. Motivação, dinâmica e autoria do crime ainda são desconhecidas à polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Francisco Luan Pereira da Silva, um jovem com 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. João Neto Neves, um idoso com 77 anos de idade. Ele foi atropelado e morreu na PE-95 no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações já passadas pela polícia, o idoso seguia para o trabalho caminhando pelo acostamento da rodovia quando foi atingido por um veículo Fiat Uno. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia tenta identificar o motorista responsável pelo atropelamento. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, João Neto Neves, um idoso com 77 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru, no Agreste Pernambucano. A Polícia Civil esteve no local dando início às investigações. Uma mulher morreu após ser atropelada na BR-101 em Igaraçu, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi atingida por um veículo que fugiu do local antes da chegada do socorro. A principal suspeita é de que o atropelamento tenha sido provocado por um caminhão que teria colidido na traseira de outro carro, perdido o controle e atingido a mulher. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU com apoio do helicóptero da PRF, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Aquele abraço, bom dia, Dúcio, bom dia aos amigos do Bandeira 2. Olha, Dúcio, aqui em Caruaru, fim de semana sangrento com 2 homicídios, 4 homens encapuzados se passando por policiais executaram um homem dentro de casa na madrugada do sábado, na rua Governador Eduardo Campos, no bairro Alto do Moura, aqui em Caruaru. A vítima foi identificada como Alisson Brandão dos Santos, de 26 anos. Ele era natural de Olinda. Segundo informações da polícia, os suspeitos chegaram em um veículo branco vestindo roupas semelhantes a utilizadas por força de segurança, ou seja, da polícia, informando que fariam buscas no imóvel em procura de droga. Ainda de acordo com o relato, os criminosos mandaram a companheira da vítima se afastar e em seguida efetuaram diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça de Alisson, que morreu no local. Durante a perícia foram encontrados cartuchos de espingarda calibre 12, além de cápsula de pistolas .40 e 380. A companheira informou à polícia que Alisson possuía passagem pelo sistema prisional por homicídio. E aí, após os disparos, os indivíduos fugiram. Só que não ficou por aí não. Teve outro crime de morte. Um outro homicídio aconteceu na tarde do sábado, também no residencial Alto do Moura, às margens da BR-232 em Caruaru do Agreste. A vítima, Luiz Eduardo da Silva, de 26 anos, conhecido como Bob, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo e, de acordo com informações de testemunhas, um suspeito chegou ao local em um carro de cor prata, desceu do veículo e efetuou diversos tiros contra a vítima, que morreu ainda no local. A arma utilizada no crime seria uma pistola .40. Ainda segundo informações, Luiz Eduardo era ex-presidiário e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Populares que estavam nas proximidades presenciaram a ação criminosa, mas não há informações sobre a identidade do autor até o momento. Esse foi o segundo assassinato registrado no fim de semana aqui em Caruaru, com o caso, o número de homicídios subindo para 37. 37 pessoas já foram assassinadas aqui em Caruaru. Então a polícia está investigando, viu, Adúcio, para ver se tem ligação com o outro, porque um foi no residencial Alto do Moura e o outro foi nos Sem Terras, também do Alto do Moura. Fica praticamente vizinho. Então tá aí a violência aqui em Caruaru. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá ligado com a gente pelo YouTube. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho.
assassinado a bala em Jaboatão. Wellington dos Santos, com 53 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Rui Barbosa, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava no local quando foi atingido pelos disparos e morreu na hora. Policiais militares do 25º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Dinâmica, autoria e motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Fábio Lacerda, e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Idoso executado com tiros na cabeça no Cabo. Valdir José do Nascimento, um idoso com 68 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na PS-60 no Engenho Massagana, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, o idoso foi surpreendido pelos disparos na cabeça efetuados por homens desconhecidos e morreu no local. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, a vítima estava com a faca na cintura e testemunhas contaram aos policiais que o idoso estaria com 2 armas de fogo que foram levadas pelos assassinos, mas essas informações ainda estão sendo apuradas. Motivação, dinâmica e a autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Júlio César. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Valdir José do Nascimento, um idoso com 68 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.